Você está desesperado porque seu site está com vírus, está com malware? Eu vou te explicar como resolver nesse vídeo. Opa, aqui é Graciela Neves e tem muita gente, isso acontece com muita gente de ter o seu site com vírus, com malware, né? E isso acontece por dois motivos, eu vou te explicar, mas antes deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas, beleza? É o seguinte, existem dois grandes problemas que acaba uma hora ou outra gerando o chamado malware dentro do seu site. E quando a gente tem um malware dentro do nosso site, se você está passando por isso, você sabe que normalmente a página cai, normalmente a hospedagem, por uma questão de segurança, tira o seu site do ar e é um problema muito grande. Inclusive eu tive um cliente uma vez que ele estava em lançamento e o site dele tava com vírus. A HostGator no momento tirou o site dele no ar. A gente teve que fazer uma migração assim, em questão de o mais rápido possível, porque ele estava colocando dinheiro no tráfego e aí é dinheiro perdido, beleza? Então, quais são os dois motivos principais que geram esse tipo de situação? O primeiro é o seguinte, eu já expliquei aqui em outros vídeos do canal, mas quando normalmente as pessoas optam muito pela hospedagem compartilhada por uma questão de valores, porque normalmente sim, é uma hospedagem mais em conta. Só que tem um porém muito grande. Imagine o seguinte, as pessoas normalmente não entendem. Olha só, imagina que a gente tem... Isso aqui é um computador. Opa, cartão não. Imagine que você tem... Isso aqui é um computador, certo? Você tem um computador e aqui dentro desse computador, esse computador aqui é o nosso servidor, ok? Ele pode ser um servidor que fica na nuvem ou ele pode ser um computador mesmo físico, tá? E aí, para baratear o serviço, o que a hospedagem faz? Ela simplesmente compartilha esse computador, esse servidor, entre várias pessoas. Então, cada pessoa vai ter um pedacinho dessa máquina, desse servidor aqui, desse computador, certo? Então, é o que a gente chama de hospedagem compartilhada. Você vai ter um pedaço desse servidor e várias pessoas vão ter um pedaço, mas pensa no seguinte, é uma mesma máquina, é um mesmo computador, é o mesmo servidor. Então, se esse pedacinho é como se assim, ó, você tem o seu computador, não tem? Então, se você baixa um arquivo ou um programa e nesse programa tem um vírus, o que vai acontecer? O seu computador inteiro vai ficar com vírus. Ele vai atingir todo o seu computador, porque ele não vai ficar só naquela partezinha, né? O vírus entra, é como se fosse igual um vírus no nosso corpo. Ele entra e ele vai tá ali dentro em todos os arquivos. É a mesma coisa quando a gente tem um pedaço do nosso servidor, ou seja, quando a gente tem uma hospedagem compartilhada, se eu, Graciela, vou lá e coloco algum plugin, alguma coisa, e dentro desse plugin, dentro desse arquivo, um arquivo de imagem, um arquivo qualquer, tem um vírus, adivinha o que vai acontecer? Ele vai atingir os outros sites que estão usando esse mesmo servidor, ok? Então, por isso, a hospedagem compartilhada, por um lado, ela é extremamente mais barata em termos de dinheiro, mas ela pode ser aquele barato que vai sair caro, porque você corre o grande risco de ter um malware no seu site. E isso acontece, não é difícil de acontecer, isso acontece muito. Acontece muito mesmo. Então, eu particularmente sempre falo com os meus clientes, cuidado com a hospedagem compartilhada. Mas, e o segundo motivo, na verdade, sempre os dois juntos, né? Ou o malware vai vir de outro site que está compartilhando o mesmo servidor que o seu, pode acontecer,
ou pode ser que o seu web designer ou você mesmo, novamente para economizar, baixou um plugin, que é um plugin que a gente chama de Nulled, que é o plugin pirata. E aí é muito, muito comum que esse plugin que a gente baixa em sites que não são oficiais, existem aqueles que são garantidos, mas existem muitos que a gente baixa aí e normalmente ele vem em arquivo zip, tá? Normalmente vem em arquivo zip, é o arquivo, o plugin que vem com o malware também. E aí você vai lá, instala no seu site e aí acaba tendo o site com malware. Inclusive eu estou com uma cliente que teve exatamente esse problema. O web design instalou um plugin Nulled, beleza? Tudo bem, já explicamos quais são as duas maneiras, inclusive as duas maneiras para você evitar, mas agora você já está com malware e aí como que faz? A notícia é que é o seguinte, agora a gente vai para frente do computador. Olha só, a única forma da gente remover o malware é a gente reinstalando, tirando todos os arquivos e reinstalando tudo. Mas aí você vai pensar assim, putz, mas aí eu vou perder então todas as minhas páginas, todos os meus arquivos. Mas por isso que a gente tem que ter um backup. Então a gente tem que ter sempre um backup. Mas é importante que esse backup seja de antes de você ter adquirido o vírus, né? Porque senão você vai colocar o vírus lá novamente. Qual é o plugin para backup que eu indico? É o Update. Eu nunca sei escrever esse Update Plus, eu acho que é esse. Eu vou colocar aqui o backup, eu nunca sei o nome desse plugin. Eu coloco o backup, ele sempre aparece. Quer ver? Ó, esse aqui, ó, Updraft Plus. Então esse aqui é o melhor plugin para backup, tá? Não é para migração, é para backup. Eu vou instalar ele, inclusive ele não está instalado. Eu vou inclusive fazer isso aqui agora, olha só. Vou instalar ele e a gente vai configurar esse plugin para que ele faça backups diários, ou na verdade não precisa ser diário, mas ele pode ser semanais, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em configurações, backups do Updraft Plus, tá? Então beleza, a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai vir aqui primeiro em configurações. Aqui está as formas com as quais que a gente pode escolher fazer o armazenamento remoto, tá? Então, como que a gente não consegue fazer direto para o computador da gente? A melhor forma é fazer você configurar ele para o Google Drive, tá? Então, você vai selecionar essa opção aqui, ó, do Google Drive e vai clicar nessa... Vai clicar aqui nessa opção do Google Drive, tá? Então, aqui você pode renomear essa pasta. Acho que você só pode renomear se for a versão premium do aplicativo. E vai clicar aqui, ó, para acessar o Google. Aqui eu vou clicar aqui para sair, só para ele clicar e ir lá. Aí eu vou logar aqui com minha conta e aí vou permitir aqui, tá? E aí vou clicar aqui para completar as configurações. Voltar lá em configurações e beleza. Então a minha conta já está logada aqui com o plugin. Aqui nós vamos sempre optar por selecionar todos, tá? E aí não precisa de mais nada. A gente só vai salvar aqui as alterações. E aqui, ó, em restaurar backup, aqui inclusive eu já tenho a gente tem que selecionar aqui, ó, qual que é a frequência. Olha só, aqui em cima ele fala, ó, agendamento de backup de arquivos. Aqui tá para diariamente, não precisa ser diariamente, pode ser semanalmente, tá? Então aqui eu vou deixar sempre semanalmente e vou salvar alterações, beleza? Então semanalmente ele vai fazer o backup e aí então eu tenho que verificar quando fazer perceber quando que foi que houve essa invasão, esse malware no meu site,
quando que foi que começou a dar problema e fazer um backup anterior. É importante que salve no Google Drive para você conseguir resgatar isso para sua máquina, tá? A outra forma da gente ter um backup é pela hospedagem. Então, pela hospedagem, a gente normalmente tem os backups diários também. Aí você tem que verificar no seu servidor, na sua hospedagem, para ver se ele realmente tem os backups diários, tá? Então aqui a gente entra no cPanel e aqui a gente pode simplesmente procurar por backup. Aqui no caso é esse Jet Backup, que é o que funciona aqui na Turbo Cloud. Acho que ele não... Deixa eu ver aqui novamente, backup. Falta o C aqui, ó. Ele não tá indo. Eu vou procurar aqui de outra forma, olha só. Aqui, ó, Jet Backup 5, tá? Vamos ver se é isso daqui. Então aqui, ó, olha só, ele tem aqui essa... deixa eu ver aqui, Full Backup. Então aqui, ó, ele tem todos os backups, olha só. São vários, todos os backups. Ele, inclusive, aqui, ele faz backups, mais de um backup aqui por dia, tá? Então, você vai fazer o seguinte, a gente poderia, por exemplo, clicar aqui e pedir para restaurar esse backup, tá? Então, são duas formas da gente restaurar esse backup. E, infelizmente, realmente não tem outra forma, porque, inclusive, às vezes a hospedagem, ela vai fazer, não, beleza, a gente vai fazer uma limpeza e tentar localizar em qual arquivo que está esse malware, mas não vai adiantar, porque o que vai acontecer é que esse malware vai voltar e seu site vai voltar a ficar fora do ar. Eu já vi isso várias e várias vezes da hospedagem, principalmente a HostGator faz muito isso, e é onde tem muito malware, inclusive. Eles falam assim, não, beleza, a gente já fez uma limpeza, já tirou o arquivo que estava com malware, mas aí dias depois volta o malware no site, tá? Então é pouco garantido que consiga fazer essa limpeza e tirar realmente o malware, tá? Então a única forma que é realmente definitiva é você apagar todos os arquivos e restaurar algum backup anterior ao malware, beleza? A notícia não é boa, mas é assim que resolve. Eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.